Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre a Fórmula 1. Lando Norris guardou o melhor para o final da temporada, 3 poles consecutivas e agora a pole no GP de Las Vegas. Um GP de Las Vegas, no meio do deserto do Arizona, cheio de chuva. É tão loucura pensar. Onde a gente teve o maior uso dos pneus de chuva extrema na temporada 2025 de Fórmula 1? Las Vegas. Assim, essa daí acho que nem o roteirista mais habilidoso poderia fazer. E Las Vegas vem encarando algumas chuvas torrenciais recentemente. E olha, eu fico curioso para ver o que vai ter a pista amanhã, né? Porque sem borracha nenhuma, é um circuito de rua, então ele tem menos aderência, então vai ser uma loucura, né? E aí a gente fica perguntando, né? Muitas equipes hoje, para uma abordagem mais agressiva de seco, como a gente viu a Mercedes, como a gente viu a McLaren, outras equipes já tendo uma abordagem tentando capitalizar na chuva e tendo uma boa posição de grid, que eu acho que é o que teve a Racing Bulls. E a gente tem que entender o que a McLaren tem, porque essa não é uma pista que a gente esperava uma McLaren muito forte, né? Ano passado, inclusive, a McLaren teve um desempenho muito fraco nessa pista, né? Eles ficaram atrás do Verstappen, das duas Mercedes, das duas Ferraris, eles sofreram muito com a alta velocidade da pista. A gente for ver o que foi em Monza esse ano, ok, segundo e terceiro, mas eles ficaram longes do Max Verstappen, não tiveram ritmo. Esse tipo de pista extremamente rápido, como também foi o caso do Azerbaijão, né? De muitas retas, não é o ponto forte da McLaren, mas é um carro muito ágil, muito rápido de curva e nessa pista molhada ele permite mais controle. E aí, sem o DRS, né? A gente vê a McLaren conseguindo se beneficiar bem disso, né? Se eu tivesse que apostar, para mim o favoritismo para vitória é do Max Verstappen, mas a gente tem que ver o que vai acontecer amanhã, né? De qualquer jeito, a gente não vai falar só aqui da briga pela vitória, temos que falar da parte de trás do grid. O Lewis Hamilton largando em último é um negócio inacreditável. E a gente tem que parar para pensar, o Lewis Hamilton, gente, é considerado um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1 quando se trata de pista molhada. Talvez a primeira apresentação de gênio dele na Fórmula 1 tenha sido o GP da Inglaterra de 2008. Ok, tem ótimas corridas em 2007, etc. Mas colocar quase um minuto em cima... Na verdade, acho que foi até mais de um minuto em cima do segundo lugar. Andar naquele ritmo absurdo em pista molhada, aquilo ali foi surreal, né? Tipo, mas a questão é, o Lewis Hamilton, ele, assim, uma chuva, teoricamente, deveria se destacar, ele vai lá e larga em último, né? Tipo, tá ficando... Poxa, cara, né? De novo, tô falando, isso aqui não tá legal ver o Hamilton nessa condição. A gente tá falando que ele tá perto de fazer a primeira temporada sem ao pódio uma vez sequer. E agora, tipo assim, não parece a preocupação dele conquistar o pódio, né? Amanhã a preocupação dele é pontuar. Carro para isso acho que talvez tenha, porque a Ferrari estava com um carro bom na pista seca, né? E o Leclerc que a gente viu ali é o carro mais rápido de reta que está apostando em pista seca, mas assim, na chuva foi difícil para ele controlar o carro e ele vai largar um pouquinho mais atrás, né? Mas olhando ali, por exemplo, para o lado do Hamilton, é uma catástrofe, não tem outra palavra para definir senão essa. Catástrofe para o Lewis Hamilton, em 19º Tsunoda, e também não é nada muito além do esperado, né? Difícil de guiar o carro da Red Bull, Tsunoda está longe de ser um super gênio em pista molhada. Bortoleto em 18º foi decepcionante, não foi bem nas últimas voltas. Antonelli 17º, não foi legal, até porque ele anda bem de chuva, né? Tipo, eu esperava mais na pista molhada. E assim, o 16º tempo, né? Foi do Albon que acabou batendo, né? E assim, a gente teve alguns pilotos que tentaram dar o pulo do gato e acabaram caindo do cavalo. Um deles foi o Lance Stroll, colocando os pneus intermediários cedos demais, né? Hoje a gente viu uma condição de pista em que o pneu de chuva extrema era o pneu adequado e durante o Q1 e o Q2 foi o pneu a ser utilizado. E no Q2, os dois carros da Haas ficaram de fora, ficou fora também o Stroll, ficou fora também o Colapinto e o Hülkenberg, né? O Hülkenberg acabou errando na última tentativa, não conseguiu melhorar, e o Piastri ficou ali na 10ª posição, por pouco não fica fora no Q2, mas ele conseguiu avançar. Mas na hora do Q3 a gente vê, né? Tipo, foi difícil ali para o Oscar Piastri, porque
tá lidando com essa pressão, era uma boa oportunidade, e assim, ele estava sendo superado pelo Norris basicamente o fim de semana inteiro, e agora na classificação o Piastri tinha uma vantagem, né? Ele foi o último piloto a abrir volta, 4 segundos, ou seja, que tinha no cronômetro antes dele abrir a volta. Isso quer dizer que ele pegaria a pista na melhor condição possível. Ninguém ia ter melhor condição, ele tinha a pista com mais aderência, com menos água possível, porque essa é a maior vantagem ali para o pneu intermediário, né? E a questão é, ele errou. O Leclerc tem errado, eu entendo que o Leclerc tá no fio da navalha, né? O carro tá com pouca asa, ajuste de seco, tá muito nítido isso, né? Mas o, o Piastri errar nessa hora, tipo, tá valendo posições importantes, mesmo que ele não fizesse a pole, fazer, por exemplo, o terceiro lugar já seria ótimo, né? E a questão que eu coloco aqui é, o Lando Norris, né? Ele consegue a pole, etc, mas ele errou. O Lando Norris estava com uma margem enorme para fazer a pole, 9 décimos, ele errou na última parcial, ele ficou só 3 décimos do Verstappen. Então, assim, ele cometeu um erro de 6 décimos na volta dele. Se o Piastri fizesse uma volta ali, tipo, levando meio segundo as duas primeiras parciais, e aí na última ali fizesse uma parcial normal, talvez ele fosse pole. Mas ele não conseguiu fazer nem isso, mesmo tendo uma condição de pista melhor do que o Norris, né? Tipo, o Verstappen teve a pior condição de pista de todos esses daí que brigaram pela pole e no final largaram à frente. O Piastri é aquele negócio, não vai superar, acho que o Verstappen em condições normais. E para ajudar ele ainda tem ali o carro do Sainz, né, na terceira posição, um absurdo, né? Se não me engano, o quarto lugar, posso estar falando abobrinha, foi o Russell, né? Vocês me corrigem se foi, eu estiver errado, se foi o Lawson, né? Outro carro que eu acho que vai andar bem nessa pista se for em condição de seco. Acho que a Mercedes é uma equipe muito forte nessas condições de seco, o carro é rápido de reta, né? Mas no final é isso, né? A gente teve uma classificação com o Lando Norris, mais uma vez, se destacando, 3 poles seguidas. Esse Lando Norris aí que a gente vê nessas últimas corridas, desde o GP do México, é um Lando Norris que vem pilotando em nível de campeão mundial, sim, né? O carro é o melhor, mas ele tá extraindo bastante do carro e fazendo a diferença quando se faz necessário. Não foi assim o ano todo, né? Mantém minhas críticas. Durante boa parte da temporada, o Lando Norris entregou um desempenho muito fraco para alguém que disputava o título mundial. É óbvio que tem a vantagem de ter, assim, como um companheiro de equipe, alguém que não conseguiu se destacar o suficiente também em vários momentos, né? O Oscar Piastri teve seu momento ali na temporada, mas esse finalzinho de temporada do Oscar Piastri é lento, né? E o Verstappen tá agora, né? Tipo assim, em condição de briga, mas é agora, né? Tipo, ficou tarde demais para voltar para a disputa. O Max Verstappen, ele chegou a estar quase 100 pontos atrás, cortou bastante a vantagem, mas aquele negócio, né? Agora fica muito complicado. Pelo menos a briga pelo vice-campeonato tá viva, né? Ele tá 25 pontos atrás do Piastri. Se o Max Verstappen vence essa corrida e o Piastri chega em quinto, a vantagem do Piastri cai para 10, sendo que no Qatar a favoritismo tende a ser do Verstappen, em Abu Dhabi é mais divisivo, mas do jeito que as coisas estão indo, não dá para descartar aí que o Verstappen também consiga superar o Piastri lá, até porque o Piastri não vai ao pódio desde o fatídico GP da Itália, onde ele deixou o Norris passar por causa do erro de boxe da McLaren. Então, agora é ver o que vai acontecer amanhã. Pista que promete ser seco, chuva em Las Vegas, quem poderia imaginar? Foi o que aconteceu e nos dá esse roteiro absurdo de classificação. Lando Norris na chuva, muito bem. Eu não esperava o Sainz bem na chuva, até porque na chuva o Sainz já aprontou tantas recentemente, né? Então, realmente, assim, as surpresas que a Fórmula 1 vem trazendo, e vamos ver agora o que acontece da corrida, que, obviamente, aí, tipo assim, é pista de rua, uma pista que vai ter pouca aderência porque tá completamente sem borracha, chuva limpa tudo isso. Então, assim, essa pista fria pode acabar sendo aberta a erros, e isso obviamente coloca o Lando Norris numa condição ali que ele tem que evitar esses erros. A mesma coisa vale para o Piastri. E eu acho assim, o Verstappen, acho que ele vai com um franco atirador, que é um cara que está sentindo que não tem nada a perder, que só quer ganhar as corridas. Eu acho que o Verstappen tem o favoritismo à vitória por causa disso. Mas eu tô curioso para ver o que Charles Leclerc, o que George Russell vão fazer nessa corrida, porque me parece que são pilotos que colocaram o setup de seco e ainda assim conseguiram estar no Q3, andando de um nível relativamente competitivo, mas é aquele negócio, para a chuva muito ruim,
mas para o seco muito interessante. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.